Fala, meu querido, como você está hoje? Você está bem? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje tá frio, hein? A previsão do tempo dizia que ia esquentar, mas tá demorando. Então tá frio aqui, viu? E aí, como é que tá? Como é que tá as coisas? Eu espero que você esteja muito bem, esteja em paz. E hoje nós vamos falar de um tema que tem a ligação antagônica com a paz, né? Qual a diferença entre ira e raiva? Existe uma diferença? Bom, raiva é mais ou menos assim, é quando você recebe uma fechada no trânsito, assim, e aí você fica com muita raiva naquele momento. Raiva tem a ver com essa reação momentânea, de indignação, mas momentânea. Ira, não, ira já tem a ver com princípios, com quebra de moral, com coisas mais profundas que vão afligindo a nossa vida ao longo do tempo, e aí você vai avolumando. Então, se fosse para explicar de maneira prática, a raiva é uma coisa que acontece num determinado momento. Pum, aconteceu. E a ira é uma coisa que vai se avolumando de acordo com as situações. Certo? Bom, queria que você lesse comigo Provérbios capítulo 16, verso 32. Provérbios 16, verso 32. Deixa eu... Aqui, achei. Olha lá. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só. Porque às vezes a gente acha que entrar num bom combate é a melhor coisa. Mas nem sempre é, né? Então, vai aí alguns toques para você controlar a sua ira. E que diferença isso faz? Muita. Eu conheci várias pessoas que tiveram problemas profissionais, né, que perderam ótimas oportunidades por não controlar a ira. Deixa eu tomar uma aguinha. O copo aumentou, ó. Então, você precisa aprender a controlar tanto a raiva quanto a ira. Porque também não é bom a reação em reflexo de um momento, no reflexo de um momento, ou também aquela ira acumulada. Certo? Você tem que saber reorganizar tudo isso, né? Então, primeira coisa que você deve fazer, pensar antes de agir ou de reagir a uma situação que faça você sentir muita raiva. Respira, pausa um pouquinho. Alguns especialistas falam que são 90 segundos, né? 1 minuto e meio, dá uma pensadinha que você já não vai reagir abruptamente, entendeu? Então, isso é muito importante. Não tenha reações ríspidas de uma hora para outra que você pode entrar numa confusão muito grande. Eu falei para vocês que eu já trabalhei no Brasil em empresa de transporte público. E ao atender o público, gente, quantas vezes, quantas confusões eu já não vi por pessoas que agiram sem pensar, né? Tanto clientes como provedores de serviço, né? Eles agiram sem pensar e entraram numa confusão muito grande por agir sem pensar. Agora vai um toque muito profundo. Controle a língua. Meu querido. Tem tanta coisa que poderia ser evitada por palavras mal ditas, nos dois sentidos. Imagina quanta mágoa poderia ser evitada no coração das pessoas que moram com você, da sua família, do seu cônjuge, por você pensar um pouquinho antes de falar. Será que se você pudesse ter o poder de voltar atrás, você corrigiria algumas coisas que você disse? Ou apagaria algumas coisas que você ouviu?
coisa a se pensar. Desenvolva domínio próprio. Nós já falamos por aqui sobre isso, mas isso se aplica especialmente à raiva. Sabe? Você tem que ter maturidade espiritual e emocional. Você está entendendo? Autocontrole. Meu querido. Autocontrole. Porque às vezes você não fala, mas às vezes você faz coisas que são danosas ou para o outro ou para si. Precisa de autocontrole. Bom, queria que você lesse comigo mais um texto bíblico. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. É muito conhecido esse. Já falei tanto aqui. Já falei tanto para minha filha, aqui em casa. Efésios 4, versos 26 e 27. Cadê? 4, aqui. Olha lá. Olha lá. Mas, isso aqui não é. Eu ia ler com você o texto errado. Eu ia ler Gálatas, não é Gálatas, é Efésios. 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. E especialmente com a pessoa amada, meu querido, não deixe as coisas, as mágoas por causa da ira, por causa da raiva, se aprofundarem. Criar raiz no seu ser, entendeu? Você fica com raiva 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Acaba tendo uma ação impensada, quer se vingar, dá o troco, ir à forra. Isso não é bom. E o quanto que isso pode destruir uma família? Bom, aprenda a perdoar. Nós vamos falar melhor aqui sobre essa questão do perdão. Aprenda a perdoar. Se o mal que te causaram foi em nenhum momento, ou se o mal que te causaram tem sido causado por algum tempo, foi causado durante muito tempo da sua vida e você não conseguiu superar, hoje é o momento de você aprender a parar e tirar todo e qualquer ressentimento da sua vida. Todo. Mas todo. Mas eu tô certo. Com certeza você deve ter boas razões para estar ressentido. Eu respeito as suas razões. Mas quanto mais o tempo passa, mais sem significado é o ressentimento. Porque só traz mal para nós mesmos, né? E entregue a Deus aquilo que você não controla. Isso mesmo. O que Deus coloca nas tuas mãos, você deve executar. É a sua responsabilidade de fazer. Mas o que não está nas suas mãos, meu querido, é para Ele resolver. Aprenda a colocar nas mãos dele. Não tem como você resolver tudo do mundo. Não tem como você querer justiça de todas as pessoas. Eu sei que é difícil ouvir isso. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez e eu fiquei ressentido durante um bom tempo por causa disso. Quando eu trabalhava em empresa de transporte ainda e eu estava num domingo, terminei o serviço e estava levando minha filha para casa da minha avó, da avó dela, da minha mãe, né, para fazer uma visita. E sabe o que aconteceu? Eu estava esperando o ônibus. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu estava esperando o ônibus. E aí eu vi que o ônibus estava vindo. E eu vi que o motorista me conhecia. Mas eu não sei se ele me conhecia e gostava de mim ou não viu, não sei. Eu sei que eu dei o sinal. Ele passou pelo outro lado da pista. E ainda fez assim pra mim, ó. Como se... Que negócio é esse? Não tem como pegar, o ônibus tá cheio e tal. E foi embora.
eu fiquei muito chateado. Pensa como eu fiquei chateado. Estava com a minha filha pequena, fiquei muito chateado. E o que mais engraçado, logo depois veio o outro ônibus, e aí quando chegamos ao terminal, o terminal de ônibus, o ônibus dele estava lá, e eu passei por ele e não falei nada. Mas passei com uma raiva danada. Então, queridos, entregue para Deus aquilo que não é para você resolver. Aprenda a confiar em Deus, na justiça dele, na vida dessa pessoa, ou na sua própria vida. Certo? Eu queria dividir com vocês um pensamento filosófico aqui de uma pessoa que eu aprendi a ver algumas coisas e gostar. O Sêneca, né? O filósofo Sêneca diz assim, ó: a ira é uma breve loucura. A ira é uma breve loucura. O Sêneca, filósofo romano, disse isso. E é isso mesmo. Perder o controle, né? Às vezes você vai passar por humilhação, né? Pelo vale da humilhação, como está lá no livro O Peregrino. É o livro que a minha esposa está fazendo no book club dela. Você deveria dar um toque lá. Né? Tatiane. Você olha o book club da Tati e você vai ver. Segue lá. Eles estão estudando sobre o livro Peregrino. E é isso mesmo. Às vezes nós vamos passar pelo vale da humilhação. Mas a sua paz de espírito é mais importante do que a justiça que você acha que merece. Às vezes a briga que nós temos por uma justiça momentânea aqui nessa terra é tão intensa que não vale a nossa perda da paz de espírito. Wesley, mas isso é um pensamento muito conformista. Não, isso constrói você. Isso constrói pontes para você. É você que evolui com isso. A pessoa que causou o dano, é ela que regride. Agora, a pessoa que passa por cima disso, já concede o perdão, mesmo se a pessoa não pediu, é você que cresce. É você que cria pontes, é você que cria conexões, tanto aqui dentro, tanto conexões neurais, como conexões com outras pessoas. Todo mundo quer ficar perto de alguém pacífico, amigo. Todo mundo quer ficar perto de alguém que constrói, que derruba muros e constrói pontes sociais. Todo mundo quer. Então, meu conselho para você é botar isso em prática, né? E toda vez que eu coloquei isso em prática, Deus cuidou da minha vida e minha vida foi para frente. Então, esse é o objetivo, que você cresça. Que Deus te ajude. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoe esta pessoa que está ouvindo essa mensagem. Se no coração tem algum ressentimento, alguma raiva ou algumas emoções que estão se acumulando em ira, que o Senhor possa dar um jeitinho de resolver isso, por favor, Pai. Que essa pessoa possa entregar nas tuas mãos e o Senhor fazer justiça por ela. E ela confiar na sua justiça e ficar em paz. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, essa palavra entrou no seu coração, manda para alguém. Manda para alguém, não fique só para você. Fica na paz de Deus. A gente vai se conversando amanhã. Tem mais.